Capítulo 29. Paixão pela discriminação e discussão, pelo qual o homem se confunde nos julgamentos, paixão pela experiência emocional, pelo qual os méritos das pessoas se tornam confusas. As desilusões do raciocínio se baseiam na ignorância, e as desilusões da prática apoiam-se no desejo. A doutrina de Buda. Mateus, 36 anos, mês 11, dia 8. Gargalhava ridiculamente afetado pelas minhas impossibilidades degenerativas. De pernas bambas me contorcia em risos de uma lembrança que vinha a calhar. E a qualquer minuto eu seria confundido com um bêbado. Ainda mais eu que nunca bebi, fumei ou... Aconteceu ontem. Um impulso audacioso que não pensei nas consequências. Aventurar-me por quase 2 quilômetros poderia me causar problemas indigestos. Estava em outra cidade, sozinho e sem socorro de alguns. Como eu disse, passado. Gesticulava, o pulso tentando precisar o ato de retirar o melhor pensamento para aquela semana. Ele viria na forma de um sorteio de placas com palavras-chave. O centro de apoio ao pacientes iniciava o tratamento com aquela singela operação, que mexeria com os nossos subconscientes. Nas idas anteriores, eu pressentira tais palavras sopradas pelos sonhos, insinuações ou sopradas ao vento. Eu sabia qual seria a minha proposta. No entanto, a palavra parecia obscura e confusa. Da primeira vez tirei o vocábulo coragem, que eu apliquei com a firme propósito de superar os medos, que se agigantavam com o fortalecimento de uma doença silenciosa e incurável. Ele subiria à categoria de perseverança. Posteriormente, seria premiado com a fé, palavra que me angustia. Eu precisei substituí-la por confiança em mim, porque eu não tinha dúvidas de que Deus poderia me presentear. A terceira eu classificaria como bizarra, não a palavra, mas sim a experiência. Estava sendo guiado pela cura e com ela eu somei a benevolência, a compaixão e a humildade, necessárias para a cura. Comecei a ponderar o quanto precisava me conhecer através da boca de outros pacientes. Até aqui, eu me concentrava em mim, sem egoísmo, porém necessário. Propus-me a ver todos com o reflexo do meu espírito, e assim a palavra-chave para a quarta semana de terapias seria coragem. E não entendi. Deitei-me pensativo, nem pude me concentrar na terapia do espelho, onde o Mateus aturdido me encarava com ânsias de vômito. Onde estava a sensação de deslumbramento ante a expectativa de uma cirurgia espiritual? Quem era eu? Um pensamento fugaz atravessou-me involuntariamente, causando uma surpresa bem-vinda. Depois eu saberia que alguém chamado Sigmund Freud tinha tido a mesma ideia, de que quando nos irritamos profundamente com alguém, a ponto de comentar e apontar os seus defeitos, estamos dando um forte indício de que projetamos e nos identificamos com essa pessoa. Ou seja, somos aqueles que mais odiamos. E essa verdade é culpada pelos temperamentos impetuosos e inflexíveis que negam veementemente serem assim. Eu sei, porque admito as minhas covardias. Julgar é assim me condenar. Condenar-me à arrogância, aos medos opressores e aos outros sentimentos doentios, pois eu sou assim, bem lá no fundo. Tiago tentava me dizer que as máscaras existem em todos os homens, e o medo pode gerar personalidades tão complexas que o único sentimento que poderíamos exprimir seria a compaixão. O medo torna as pessoas detestáveis ou irrepreensíveis, no entanto, não passam de máscaras. E qual seria a minha? Um esboço de um bufão solidário com requintes de crueldade presunçosa? Suponho que essa máscara de alegria me auxiliou a mediar os conflitos de submissão e arrogância. Como alguém pode ser submissa e arrogante ao mesmo tempo? Talvez o tempo tenha reforçado esse personagem e se tornado a minha tábua da salvação, evitando me submeter ao desânimo causado pela subordinação a fatos que saem fora do meu alcance ou a alienação provocada pela arrogância e orgulho exagerado. No meu caso, acredito que aspectos diferentes são controlados ora pela arrogância, ora pela submissão. Mas há casos em que me submeto às opiniões dos outros, provocando um ato de revolta, ódio, raiva, e os seus congêneres, que se tornam soberba e afiança irrevogavelmente que só eu possuo a verdade. E assim eu negligencio as verdades que vêm de fora. Não confiava nos livros que me propavam as verdades? Por que não confiar nas pessoas que cruzam meu caminho?
Tomaria a coragem para analisar todos aqueles que estivessem comigo, sem julgamentos e sem dogmas, pois eu poderia viver em seus olhos. E é este fechar-se em si que me protegia dos meus medos, o que é incompreensível, porque a resposta que ansiava se encontrava dentro de mim. Contudo, podem ser maiores e melhores quando expressadas pelo Deus que está dentro de cada um. Seria um erro considerar palavras soltas mais eficazes que os sentimentos dados. Nada acontece por acaso.